Boa noite, então, a todos. Espero que estejam todos bem e à vontade. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre anestesia, principalmente anestesia para o parto, né? Anestesia que é uma especialidade, às vezes, muito mistificada, assim. As pessoas, igual a gente comentou agora, as pessoas têm um pouco de medo da anestesia. E esquecem, tem mais até medo da anestesia do que da cirurgia. Eu vou contar só um segredo para todos, mas a chance de complicação anestésica é muito menor do que a chance de complicação cirúrgica. Então, eu espero que, pelo menos até o final da nossa apresentação, a gente tenha perdido um pouco de medo de anestesia. E a gente perde esse medo quando a gente conhece e quando a gente entende algumas coisas que a gente não sabe. A gente tende a ter mais medo das coisas que a gente não conhece. Então, por causa dessas lendas todas em relação à anestesia, a gente sempre opta por falar sobre os mitos e verdades da anestesia na hora de conversar com as grávidas sobre anestesia na hora do parto. Então, a Major Cleide me apresentou, né? Eu sou a Tenente Nayara, faço parte do quadro de oficiais de saúde e da equipe da anestesiologia, trabalho no HPM. Tenho uma experiência em alguns anos já em anestesia obstétrica, né? É uma especialidade muito gostosa de trabalhar, porque diferente das outras especialidades anestésicas, a gente está trabalhando aí num momento muito especial da vida das pessoas, né? Dos pacientes. O paciente não está doente, o paciente está ali tendo um neném. Isso vai fazer, assim, mudar de, né, todas as maneiras a vida daquela família. Então, compartilhar essa emoção é muito gratificante para a gente. Então, realmente, a anestesia obstétrica é uma parte da anestesia muito gostosa. Eu trabalhei, fiz minha especialização em anestesia da parte obstétrica num estágio que a gente fazia na maternidade do Brandão. Então, aprendi anestesia obstétrica lá. E uma maternidade de alto risco, né, em que a gente via todos os tipos de pacientes. Então, foi super produtivo para mim. E trabalhei muitos anos com anestesia obstétrica no Hospital Regional de Betim. Então, anestesiei muitas e muitas pacientes lá, de todas as características. E tive a felicidade também de ser paciente obstétrica, né, e receber anestesia obstétrica. Em 2018 eu tive o Pedrinho, aí na foto, e em 2020 eu tive a Catarina no comecinho da pandemia, então acabei aí de voltar de uma licença pós-parto. Então, estou aí sentindo que muitas das grávidas que estão assistindo nossa aula sentem. Passei já pelos dois lados da moeda. E eu lembro, assim, que foi muito marcante para mim, que eu fiquei pensando nisso muito tempo depois, que o anestesista que me anestesiou na primeira vez, no meu primeiro parto, ele falou assim, comentou comigo: Nayara, você é muito tranquila, você é muito calma. As pacientes que chegam aqui não são assim. Eu falei, fiquei pensando naquilo, achei engraçado, e fiquei pensando o que poderia ser isso. E aí eu fui descobrir que era porque eu tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo ali. Eu tinha conhecimento de como ia ser a anestesia, de como que ia ser o parto. Então, assim, eu já sabia, eu estava no meu ambiente também. Então, acho que por isso que eu estava tão calma, tão tranquila, e foram momentos tão especiais para mim. Porque o conhecimento nos gera segurança. É lógico que imprevistos acontecem, coisas saem um pouco do esperado, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes acontece o que é normal mesmo. Então, o objetivo aqui é conversar sobre anestesia para que vocês adquirem conhecimento e fiquem e transformem esse momento no mais especial possível para vocês. Então, falando aí dessas crenças e mitos, o que a gente entende como mito? Mito, então, é aquela coisa que vai sendo passada de pessoa a pessoa, geração a geração, que nem sempre a gente sabe de onde veio e que se tornam verdades, mas sem muitas evidências. É tipo isso aí, tomar banho depois do almoço faz mal. Da onde que surgiu isso? A gente não sabe. Não é verdade. E, com certeza, muitas das pessoas já escutaram. Quem que nunca escutou da avó que manga com leite faz mal? Da onde que surgiu isso? A gente também não sabe. Então, são mitos, coisas que vão sendo passadas e que a gente não sabe por que surgiram, mas surgiram e às vezes são passadas como verdades. E aí, para começar, a gente vai falar sobre anestesia, essa frase aí que assim, a gente escuta muito, que a anestesia para o parto é perigosa.
Não é verdade. A anestesia para o parto, ela não é perigosa. Ela é uma anestesia, como as outras, e a gente tem muitos fatores que fazem a anestesia para o parto ser segura. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe, mas o anestesista é um médico, ele, né, formou, fez 6 anos de faculdade, estudou muito, e depois disso, ele ainda faz 3 anos de especialização em anestesia, né, em anestesiologia, e aí a gente ainda no final da nossa especialização, ou ao longo dela, ou ao final, a gente faz uma prova para ter o título de especialista em anestesiologia. Então, ao longo da vida e durante a nossa formação, a gente é muito cobrado. Então, a gente tem que estudar muito, a gente tem livros e livros e de como aprimorar a técnica anestésica. Outra coisa que eu acho que as pessoas também às vezes não têm a percepção, mas elas ficam fácil de entender quando eu comparo, é que os nossos equipamentos e a nossa monitorização, elas evoluíram muito ao longo dos anos. Então, assim, nos últimos 10, 20 anos, é como o celular. Então, a gente tem os aparelhos que monitoram o coração, os aparelhos que monitoram a oxigenação do sangue, o nível de consciência, o aparelho de anestesia, isso tudo melhorou muito, avançou. Igual um celular, que era aquele tijolão há pouco tempo atrás, e a gente viu isso acontecer, os nossos aparelhos também vão melhorando cada vez mais. Os nossos medicamentos, que antigamente eram muito tóxicos, também não tem esse perfil mais. Então, a gente tem hoje medicamentos que são muito mais seguros. A gente tem muitos medicamentos e cada tipo de medicamento é indicado em alguma situação. Então, por isso que a gente estuda tanto para saber, naquela situação específica, qual medicamento usar. E uma coisa muito, muito importante e que faz a anestesia ser segura para a gente é o compartilhamento de informações da paciente. Então, imagino que quando vocês forem ter os nenéns, o anestesista vai conversar com vocês, ou já conversou com o obstetra, e vai querer saber informações que são muito significativas. Vou falar algumas aqui que são as básicas, que fazem toda a diferença. Então, se a paciente tem, né, se é grávida, tem alguma comorbidade, alguma doença, se ela usa algum remédio, se ela já operou de alguma coisa, se ela tem alergia a algum remédio, isso tudo a gente precisa saber. Se a gravidez correu tudo bem, se teve alguma intercorrência na gravidez, isso tudo é importante para a gente, porque isso aí vai fazer com que a gente modifique a nossa conduta na hora do parto e a gente use um ou outro remédio ou uma outra técnica. Então, a gente sempre tem que saber isso. Em relação aos tipos de anestesia, são esses aí. Basicamente, as anestesias nas costas, que são a peridural e a raquianestesia. Aí a gente tem as variações dela, que são a peridural contínua, que eu vou mostrar, e a anestesia combinada, que é a peridural mais a raquianestesia. A gente faz a anestesia 2 vezes. E a gente tem a sedação e a anestesia geral. Aí eu vou falar um pouquinho sobre quando está indicado cada uma e mais ou menos como ela é feita. Então, a anestesia peridural é uma anestesia nas costas, que a gente coloca o anestésico local, que é o remédio que a gente vai usar para causar anestesia, num espaço que chama peridural, por isso que a anestesia chama peridural. E aí a gente banha com esse anestésico, na hora que faz essa punçãozinha com a agulha aí, a gente banha o nervo. E aí a gente interrompe a passagem do estímulo da dor para chegar até o cérebro. Então, o que a gente faz? A gente interrompe a dor. Então, é uma anestesia tranquila de se fazer, em que ela vai diferenciar um pouco das outras. A gente pode usar ela tanto para analgesia de parto, que a gente chama analgesia de parto para o parto natural, né, normal, ou a gente pode usar para o parto cirúrgico, que a gente chama cesárea. O que vai diferenciar as duas é justamente a quantidade de remédio que a gente vai fazer. Na analgesia de parto, no parto normal, a gente tenta usar uma quantidade muito baixa e uma concentração muito baixa de remédio para ser suficiente para tirar a dor, mas manter a paciente andando, por exemplo, deambulando, sem atingir a capacidade dela mover. E aí permite, então, que ela tenha um conforto grande, né, no alívio da dor, sem atingir outras funções.
Já na cesárea, não, na cesárea a gente faz uma dose maior, porque a gente precisa, na cirurgia, que a paciente realmente pare de mexer, que tenha analgesia, né, anestesia completa, para conseguir fazer a cirurgia. É legal falar, que eu acho que às vezes as pessoas não têm muito esse conhecimento, que quando se faz peridural para cesárea, às vezes a gente tira a dor e tira a capacidade de mover, mas às vezes a gente mantém um pouquinho o tato, ou sentir encostar. E aí a paciente acha que a anestesia não pegou. Você não vai sentir dor, só vai sentir às vezes mexendo, encostando. E aí as pessoas confundem isso um pouco. Só abrindo um adendo aqui para poder explicar isso. E a peridural contínua é a peridural, a gente faz no mesmo lugar, só que a gente usa um catéter, que é isso aí, ó. A gente coloca esse catéter nas costas da paciente para a gente poder repicar a dose do anestésico local, que é a medicação, né, para interromper a dor. Por que a gente faz isso? Porque quando na analgesia de parto, como a concentração é muito baixa da droga, né, para poder manter a paciente andando, essas coisas, então passa rápido o efeito, né? E às vezes o trabalho de parto é, né, maior e tal, até no trabalho de parto normal. Então a gente precisa repicar. Então a gente fica aí, para não ter que ficar funcionando todas as vezes, a gente passa o catéter e injeta o anestésico, fica injetando medicação várias vezes. Então, por isso que a gente chama peridural contínua. Outra anestesia que a gente tem, que é anestesia nas costas também, é a raquianestesia, também chamada de anestesia subaracnoide. A gente vai usar ela, a gente vai injetar o anestésico local num lugar um pouquinho diferente da onde é a peridural, a gente entra com a agulha mais um pouquinho e a gente banha naquele líquido que fica em volta da medula, que é o líquor. A agulha é bem mais fininha, bem mais fina mesmo, e ela pode ser usada tanto para analgesia do parto, né, para poder aliviar a dor durante o trabalho de parto, para partos naturais, normais, quanto para cesárea. E aí o que vai mudar também é a quantidade de remédio que a gente usa. Outra opção que a gente tem é a anestesia combinada, quando a gente faz a peridural e a raquianestesia. Isso depende da evolução do trabalho de parto e do tempo do parto. Então, assim, é uma discussão que a gente tem com a obstetra e acaba optando por uma, por outra ou pelas duas. Então, essa aqui é a raquianestesia, também anestesia nas costas, vendo assim de longe a gente não consegue diferenciar. Então, é mais a questão técnica anestésica mesmo, e aonde que é colocado o anestésico local, o remédio para interromper o estímulo da dor. A sedação venosa é uma anestesia que a gente coloca na veia do paciente. A gente usa medicamentos, a gente injeta na veia para poder sedar o paciente. E a gente coloca no soro, às vezes, também, ou bomba de infusão e tal. Só que a sedação venosa, ela é considerada uma técnica alternativa. Os efeitos dela, o efeito em relação à melhora da dor, sabe assim, a quantidade, o efeito dela não é tão positivo quanto a anestesia nas costas. Então, geralmente, a gente não usa a sedação venosa. A gente só usa ela quando as técnicas não farmacológicas, que eu vou falar o que são daqui a pouquinho, quando as técnicas não farmacológicas não funcionaram, a paciente ainda está muito desconfortável, e a paciente tem contraindicação, porque tem algumas contraindicações, à raquianestesia, ou à peridural. Então, a gente só usa a sedação assim como técnica alternativa. O que seriam as técnicas não farmacológicas, que a gente chama? É as que não usam remédio. Então, as que já estão acostumados, assim, massagens, banhos aquecidos, né, banheira, relaxamento, acupuntura, a presença da doula, criar um ambiente favorável ali para o parto, com música, com a presença da pessoa que está te apoiando ali, né, alguém da sua família, ou pai, quem estiver ali acompanhando a gestação. Relaxamento, essas coisas. Então, essas são as técnicas não farmacológicas. Então, quando elas não funcionam e quando a paciente tem contraindicação, bloqueio, aí às vezes a gente lança a mão da sedação para analgesia de parto, para o parto natural. Para cesárea, a gente nunca ceda, não ceda de jeito nenhum.
Por quê? A gente não ceda, uma porque a mãe quer presenciar o parto. A outra coisa que a gente não ceda é porque a grávida, ela tem umas características peculiares que a fazem ser considerada como estômago cheio. O que é isso? Ela tem maior propensão a vomitar e a regurgitar. E quando a gente ceda, a gente tira a defesa de tosse da pessoa. Os anestésicos, eles tiram esse efeito. Então, se ela regurgitar e vomitar sedada, corre o risco dessa comida ir para o pulmão e aí causar uma pneumonia aspirativa. Então, a gente não ceda. Se, por um acaso, a gente precisar usar anestesia sedativa, se ela tiver contraindicação a fazer bloqueio, que é realmente a melhor opção para a grávida, se ela tiver contraindicação, aí a gente faz anestesia geral, porque aí a gente vai usar os remédios, igual na sedação, só que em maior dose, e a gente vai colocar um tubo para proteger o pulmão dessa paciente, para não deixar que essa pneumonite, em caso de regurgitação, ela ocorra. Então, a gente sempre opta por proteger o paciente das complicações. Então, falando um pouquinho das contraindicações, quem que não pode receber anestesia nas costas? Eu acho que isso é importante as pacientes às vezes saberem. O paciente que não pode. Quando a paciente não quer de jeito nenhum, isso é uma contraindicação absoluta, a gente não faz. Se o paciente não quer receber anestesia nas costas, a gente não faz. Só que a gente explica por A mais B, por todas as maneiras possíveis, que para cesárea e para analgesia de parto, a anestesia nas costas é a melhor opção, é a mais segura e a mais eficaz. Mas se a paciente quiser, a gente não faz. Outras coisas que contraindicam a anestesia nas costas são a paciente que tem algum problema de coagulação do sangue, se ela nasceu com ele ou se adquiriu aí algum problema durante a gravidez. Pacientes com alergia ao anestésico local, que é o remédio que a gente usa para bloquear o estímulo. Pacientes com cardiopatias, as pacientes com doença do coração, que estão descompensadas, a gente também não faz. No caso de infecção generalizada, a gente não faz, e algumas doenças neurológicas. Então, basicamente, é isso aí que a gente não usa anestesia nas costas. No resto, é o mais seguro, tá? Depois a gente pode discutir um caso ou outro. Outro mito, que eu até passei o slide aí antes da hora. Anestesia ou analgesia de parto, né? Faz cair o cabelo? Não faz cair cabelo, gente. Não é anestesia que faz cair o cabelo. Apesar de muitas pessoas jurarem de pé junto que não é. O que faz cair o cabelo, porque realmente no pós-parto pode cair o cabelo, é a alteração hormonal da gravidez e a supressão desses hormônios, né? Quando o hormônio cai muito depois que o neném nasce. O bulbo do cabelo, ele é muito sensível a essa alteração hormonal. Então, o que acontece é que quando o neném nasce e esse hormônio cai, aí sim o cabelo pode cair. Então, não é verdade, tá? Se alguém falar que anestesia faz cair o cabelo, vocês já podem desmentir sabendo que não é anestesia. No caso de cirurgias, no caso de cesárea, por exemplo, tem outro fator que contribui muito para a queda de cabelo, que é o estresse cirúrgico, a resposta endócrino-metabólica ao trauma, que a gente chama, que é o corpo recuperando de um estresse, que é a cirurgia. E isso também faz. E outra coisa que a gente tem que, o dermatologista, né, que quando a cabelo está caindo muito, a gente encaminha para o dermatologista, é investigar deficiências de vitamina, alguma anemia que aconteceu na gravidez, faz cair cabelo, dentro do dermatologista, para ele poder investigar se tem alguma coisa para tratar, tá? Outra coisa que a gente escuta muito e que as grávidas juram de pé junto que acontece, é que a anestesia nas costas deixa dor nas costas. Isso não é verdade, gente. A anestesia nas costas, a dor nas costas que acontece durante a gravidez e no pós-parto, não é por causa da anestesia. Olha aqui, eu até coloquei uma figura para vocês poderem explicar o que acontece. Durante a gravidez, o aumento do peso, que muitas vezes é excessivo, assim, né? É
aumento do peso normal, ele desvia o centro gravitacional da grávida do equilíbrio. E aí a grávida tende a jogar o corpo para frente. E aí, o que acontece? Essa curvatura da coluna nas costas, na lombar, ela fica muito acentuada, e isso força muito a musculatura. E quando o neném nasce, você tem que fazer uma nova compensação também. Então, essas dores, elas realmente acontecem, é muito comum nas grávidas, muito comum no pós-operatório, mas a culpada também não é a anestesia. E a maneira da gente prevenir essas dores que podem acontecer depois, é exercitando os músculos corretos. Porque ainda depois que o neném nasce, ainda tem o fato da gente ficar carregando o neném, né? Isso também gera muita dor. Então, assim, a melhor coisa é, antes do nascimento, né, até antes disso, reforçar a musculatura, para que na hora que a gente precise usar ela dê conta do recado, tá? Outro mito. O pai tem que estar sempre junto no parto? Nem sempre, né? Eu já vi uns 3 pais desmaiarem e ter que socorrer o pai e deixar a grávida um pouco de lado. O pai tem que estar preparado, o pai tem que saber mais ou menos o que vai acontecer, o pai tem que ser forte, o pai tem que aguentar ver sangue, às vezes, né? Então, assim, ele tem que vivenciar um pouco do preparo para o parto, tem que estar preparado, tem que ser uma pessoa que tem uma personalidade compatível ali com querer estar junto. Eu, por exemplo, eu fui acompanhante da minha irmã nos 3 partos dela e fomos muito felizes, tanto eu, quanto o meu cunhado, quanto a minha irmã. Meu cunhado não podia, não conseguia acompanhá-la no parto, porque ele ficava com muito medo de sangue, passava mal, tinha reflexo, então, enfim. Quando o pai não quer, ou o pai não dá conta, não tem problema. Outra, né, pessoa acompanha, e aí a resposta foi, tá bom, mas o ideal é que a gente prepare, converse com o pai, explique tudo, ele tenha esse conhecimento antes para entender tudo que vai acontecer e não se assustar. Outra coisa que acontece também, a analgesia abole completamente a dor no parto natural? Não, nem sempre. A função e objetivo da analgesia no trabalho de parto não é abolir a dor, é deixar a paciente confortável. Então, se a paciente está tranquila com o que ela está sentindo, não tem problema, ótimo, né? Então, ela tem que vivenciar ali de uma maneira que ela seja confortável. Pode acontecer de realmente ficar ausente a dor? Sim, acontece. A paciente continua sentindo as contrações, ela sente a barriga contrair, que é o que a gente almeja também, né? Ela sente a barriga contrair, mas não sente a dor, ou sente um pouquinho, mas não está desconfortável. E aí ela ajuda no trabalho de parto. Então, essa que é a função. Outra coisa, é a grávida que decide quando iniciar a analgesia? Em parte verdade. Não posso falar que não é verdade completamente. Eu até coloquei isso aí, mas vou explicar melhor. Sim, a grávida que fala, olha, eu estou com dor e eu queria analgesia. Sim, mas não é só ela. É uma discussão entre ela, o obstetra e o anestesista. Então, aí naquela hora que ela pede a anestesia, a gente vai olhar se tem condições, se está tudo ok, se pode fazer naquela hora, e a gente dá a palavra final. Mas é um conjunto dos 3, por isso que a gente coloca que não é verdade, tá? É uma decisão integrada, o obstetra vai falar se está tudo bem, a gente vai ver se tem condições, e a grávida está pedindo. Então, a gente sabe que a anestesia no parto, hoje a gente tem muitos trabalhos mostrando isso, que a analgesia, né, desculpa, a analgesia no trabalho de parto, ela é benéfica para a mãe e para o bebê. Porque a sensação, algumas alterações que acontecem por causa da dor, podem trazer alguns efeitos negativos. Então, quando você diminui essa dor, deixa a mãe mais tranquila e uma situação ali melhor, os resultados são melhores. Em relação ao jejum, que também hoje é muito discutido, o jejum não é importante durante o parto? Não é verdade. O jejum é importante.
E o jejum, ele vai variar um pouco nas condutas. O que acontece? A gente tem uma diferenciação, a grávida tem um retardo no esvaziamento do estômago dela. Então, igual eu falei, ela já é considerada uma paciente com estômago cheio. Quando ela ingere uma refeição mais pesada, tipo essa aí da esquerda, ela demora muito mais ainda para esvaziar. Então, na condição, se por um acaso ela evoluir para uma anestesia geral, seja por causa de qualquer problema na evolução da condução, ela tem o risco de, durante a indução da anestesia, ela vomitar e essa comida ir para o pulmão. Por mais que a gente faça muitos cuidados para evitar que isso aconteça. Mas quando ela come, isso tem um risco maior. Então, por isso que a gente diferencia um pouco o que é uma comida mais pesada e o que é uma coisa mais tranquila para a gente manejar. Não é interessante deixar ninguém em jejum prolongado. Isso também não faz bem para o neném e para a mãe. Mas a gente tem que ter bom senso no risco e no benefício. Então, isso aí é uma recomendação do Ministério da Saúde. O que eles colocam? Até coloquei a frase inteira para poder, a gente deixou, para poder ver o que eles realmente falam. Que na medida em que ocorre a aproximação da fase ativa do trabalho de parto, a gente já deixa a paciente em jejum para sólidos. As pacientes que são de baixo risco, elas podem continuar ingerindo líquidos claros. Agora, as pacientes que são de alto risco, tanto pela anestesia, que são quais pacientes? Paciente que está muito obesa, paciente que está diabética, paciente que a gente acha que pode ser difícil de intubar. Essas pacientes a gente já deixa de jejum mesmo sem líquido claro. Porque essas pacientes, elas têm maior risco de evoluir realmente com uma anestesia geral. E aí a gente ter dificuldade e aí aumentar o risco dela. As pacientes que também que estão evoluindo e que a gente vê que pode ir para o parto cirúrgico, aí também a gente já deixa de jejum. Então, resumindo, o que a gente faz? Quando entra na fase ativa, a gente já suspende alimentos sólidos de todo mundo e libera pequenas quantidades de líquidos claros, que são água, suco, coado, café, gelatina, isso para as pacientes de baixo risco. Nas pacientes de alto risco, aí a gente já deixa em jejum para tudo, desde o início. Só que isso aí é muito individualizado. A gente vai conversar sempre com o obstetra para ver como é que está evoluindo o trabalho de parto e a gente vai conversar com a equipe para poder ver e decidir. Então, é bom senso e decisão conjunta para a gente poder individualizar cada caso. A anestesia, isso também é muito comum. Pode levar a coceira depois do parto, só que essa é verdade, realmente pode. O que acontece? Quando a gente faz anestesia nas costas, a gente coloca uma medicação, algum tipo de medicação, podem ser várias diferentes, que elas podem realmente fazer a paciente coçar. Ela melhora o efeito da anestesia durante o procedimento e ela ainda prolonga o efeito da anestesia, dá um alívio da dor depois que acaba a cesárea ou depois da analgesia de parto. Então, a gente usa esse medicamento por causa disso, porque ele tem um efeito mais prolongado. Mas aí ele realmente pode levar a coceira. E às vezes coça nariz, coça geralmente a parte superior do tronco, mas pode coçar qualquer parte. E só que a gente tem remédios que podem combater essa coceira depois. Não são todas as grávidas que têm, mas realmente pode acontecer e é realmente por causa da anestesia, dos remédios que a gente usa. Então, gente, assim, eu queria conversar, assim, a minha intenção aqui era passar um conhecimento breve sobre a anestesia, falar que a anestesia, quando ela é bem feita, quando ela é bem aplicada, tá o anestesista ali compenetrado, tá ali
e de acordo com a obstetra, com as informações necessárias, ela é segura e ela dá muito conforto e ela é benéfica e ela traz resultados positivos. Então, a gente vai ter um efeito realmente melhor para a mãe e para o bebê nesse momento tão importante. Eu queria falar um pouco também, o que acontece? Na maioria dos serviços variam muito os protocolos. Na maioria deles, esse protocolo básico, essa informação toda que eu passei, acontece assim. Mas alguma dúvida ou outra mais específica, depende do hospital. Os serviços de anestesia, às vezes, eles têm algumas condutas daquele local. E a gente está tendo muitas adaptações aí por causa da Covid. Então, cada hospital está tendo um comportamento diferente, né, basicamente, mas aí cada um tem que procurar o obstetra e o anestesista ali daquela equipe para saber alguma coisa mais específica, sabe, sobre o protocolo de como estão sendo conduzidas nesse momento que a gente está passando. Sobre acompanhante, né, sobre estar presente na sala de parto, essas coisas que antigamente eram muito bem definidas, agora alguns hospitais eles estão bloqueando, assim, né, então aí fica a cargo de cada hospital, tá bom? Obrigada, e aí vamos ver algumas perguntas aí para a gente conversar. Vamos lá, então, voltar com a tenente Nayara. Olá. Vamos lá, vou colocar as perguntas aqui. Tem alguma anestesia indicada para quem tem enxaqueca? Então, anestesia para enxaqueca, o que acontece? A raquianestesia é uma anestesia que eu imagino que deve ser por isso que essa pessoa está perguntando, que em uma pequena porcentagem das pacientes, ela pode causar cefaleia pós-raque, que a gente chama. Se eu não me engano, a estatística, acho que é 1 para 100 pacientes. Então, assim, não é comum. Geralmente, quem tem é sorteado, né? Mas, então, às vezes, se confunde com a enxaqueca, né? Então, quem já tem dor de cabeça, às vezes pode ter. Mas igual eu falei, o que acontece? A anestesia nas costas, né? A RAC ou a peri, ela é a anestesia ainda mais segura e a mais efetiva, sabe? Para analgesia de parto e para a cesárea. Então, respondendo a pergunta, não tem nenhuma anestesia específica. E mesmo a RAC podendo causar cefaleia pós-RAC, ela ainda é a mais segura mesmo nas pessoas que têm enxaqueca. Então, aí tem que ver se no pós-operatório pode se confundir a enxaqueca com cefaleia pós-RAC, se a RAC for feita. Pode ser a opção de fazer peridural também, que normalmente não causa, né? Só em situações específicas. Ok. Para a gestante que tem urticária crônica e não pode fazer uso de anti-inflamatório e analgésico, a anestesia representa algum risco? Não, a anestesia, aí a gente não vai usar anti-inflamatório, né, no pós-parto, a gente não usa, e o anestésico local que é usado na anestesia, não representa nenhum risco. Sobre o momento da gestante receber anestesia, se a mãe mexer, corre o risco de ficar paraplégica? É mito ou é verdade? Não, é mito. Na verdade, sim, a gente pede para a paciente ficar quietinha, mais paradinha e tal. Mas aonde a gente faz a punção, que é onde a gente entra com a agulha, não é na altura da medula, é abaixo. Aonde a gente faz essa punção já é mais baixo, sabe? Então, não corre o risco dela ficar paraplégica. Tem algumas complicações citadas, raríssimas, que, assim, citadas no mundo aí, de anestesia de neuroeixo, ter algumas complicações, mas daí a ponto de ficar paraplégico, e assim, eu nem deveria estar citando isso, que é coisa muito, muito, muito rara mesmo, entendeu? Então, assim, não, pode ficar tranquilo, e aí eu tomei várias anestesias já, ou seja, né, eu tenho conhecimento e sou anestesista, já tomei várias anestesias nas costas, sem nem pensar nisso. Então, a contraindicação corre o risco dela ficar paraplégica se fizerem anestesia quando ela tem contraindicação à anestesia. Então, por exemplo, um paciente que tem distúrbio de coagulação muito grave,
pode fazer um hematoma de coluna quando ela toma anestesia nas costas, por isso a contraindicação. Mas na enorme maioria das pessoas, não, isso não acontece, entendeu? Assim, é só quando a paciente tem contraindicação específica mesmo, aí a gente não faz. Essa aqui eu acho que você até já respondeu. Num parto normal, a anestesia é aplicada apenas se a paciente desejar? Sim, se a paciente não desejar, a gente não vai fazer anestesia. No parto normal, a paciente ela pode tentar técnicas não farmacológicas, ela tem evidência de que as técnicas não farmacológicas são efetivas, né? Assim, várias delas são realmente efetivas, e se ela estiver confortável e não quiser anestesia, não precisa. É quando realmente chega ao ponto de que ela se sente desconfortável e quer melhorar ali aquela situação. Ótimo. Por que não é usada anestesia logo no início do parto normal para poupar a mãe das dores? Não, é um momento, logo no início. Pode ser logo no início, se a mãe já estiver se sentindo desconfortável. Hoje, realmente, o gatilho para disparar a analgesia de parto é a mãe estar desconfortável. Mas logo no início, a dor não é tão forte assim, né? E não é tão desconfortável assim. E ela vai evoluindo, e técnicas não farmacológicas realmente são efetivas para esse início. Antigamente, a gente realmente esperava uma dilatação para poder disparar o gatilho da anestesia. Hoje não é assim mais. Quem realmente fala assim, eu estou desconfortável, é a paciente. Na hora que ela fala isso, aí a gente já conversa entre os três, né, paciente, obstetra e anestesista, para ver se já pode realmente começar. A criança absorve de alguma forma o medicamento que é aplicado no momento do parto? Na anestesia nas costas, não. O anestésico ele é colocado ali em volta do nervo, tanto na subaracnoide quanto na peridural. Então, assim, não absorve nada. Na anestesia geral, pode absorver, porque a anestesia é feita no sangue da mãe, e aí, né, tá ligado intimamente ali com o neném, e aí pode passar um pouco para o neném. O que a gente faz? O que os obstetras fazem? Quando está indicada a anestesia geral, a gente injeta a medicação, antes da gente entubar o paciente, praticamente o obstetra já tirou o neném. É impressionante, tanto que eles são rápidos, justamente para evitar disso acontecer. Então, absorve muito pouco. E absorvendo, o pediatra está ali para tratar o neném, né? A gente só faz anestesia geral na grávida realmente quando tem a indicação de fazer anestesia geral. Então, é isso. Quem tem varizes tem alguma restrição à anestesia? Aí pergunta se é Não, aconselhável usar meias de compressão durante o parto cesárea. a gente, os pacientes, a gente usa algumas profilaxias para trombose, mas o fato de ter varizes, não tem. Como é que foi desculpa, como é que foi a pergunta exatamente? Quem tem varizes tem alguma restrição à anestesia? Não tem. Nenhum. E o uso de meio elástico sempre faz bem. Então, assim, não tem problema nenhum, assim, e deve ser usado sim. Tanto no pós-parto depois também, né? Antes do parto, que a gente fica uma pipa na gravidez, e no pós-parto parece que a gente fica mais ainda, né? Então, indicação de usar meia elástica sim, mas quem tem varizes não tem problema nenhum para fazer anestesia. Anestesia nas costas é muito dolorida? Não, assim, dor é tão, limiar de dor é tão individual, né? Eu nunca achei, em mim nunca me incomodou, e não é. Principalmente, às vezes, a gente faz um pouquinho de anestesia na pele para poder funcionar as costas, né? E aí, às vezes, a anestesia da pele, ela incomoda mais do que a própria punção, sabe? Então, tem gente que nem faz. É muito tranquilo, assim. Não é para quem está tendo dor de contração, gente, dor de anestesia nas costas é nada. É muito tranquilo mesmo. Se a mãe começar o parto normal, tiver ingerido algum alimento e precisar fazer cesárea, ela vai poder receber anestesia? Ela vai poder receber anestesia, sim. Se a cesárea for de urgência, por exemplo, se ela não puder esperar um tempo para melhorar o esvaziamento gástrico, a gente toma condutas
que ajudam a evitar a regurgitação, né, o vômito e a aspiração. Então, assim, é sempre uma questão de o que é maior, o risco ou o benefício. Se o neném está sofrendo e a indicação, ou por algum motivo tem que fazer anestesia geral naquele momento, aí o risco dessa situação é maior que o risco dela regurgitar. Então, a gente anestesia por isso, entendeu? Então, sempre tem. A gente sempre toma técnicas, né, que não vem ao caso aqui eu ficar explicando o que é que a gente faz, mas a gente tem técnicas para diminuir o risco de aspiração. Okay. Na cesárea agendada, é necessário quanto tempo de jejum? 8 horas. Ok. Aí, 8 horas, deixa eu falar até melhor, né? Assim, os protocolos. 8 horas para alimento sólido e para líquido claro, no mínimo 2 horas. Mas, geralmente, num consenso, assim, não é que é consenso, mas a maioria das pessoas ainda deixa 8 horas de jejum absoluto. Mas pode ser 8 horas para sólidos e leite e 2 horas para líquido claro, que a gente chama de líquido claro, que é até engraçado, é café, essas coisas. Líquido claro é água, chá, café, gelatina, basicamente suco coado. Ok. O uso de analgesia aumenta o risco do uso de fórceps ou indução de parto? Então, hoje, com o desenvolvimento da técnica, acredita-se que não. Antigamente, a gente usava, a gente não, né? Eu nem usava, eu já não sou dessa época, mas assim, usava-se doses maiores de anestésico local e maiores quantidades de anestésico, e aí acreditava-se que podia realmente atrapalhar o andamento do parto, quando usa dose alta. Mas hoje, com a evolução das técnicas, assim, e o uso de doses muito baixas, isso não é para, teoricamente não acontece, não é para acontecer. Uhum. A gente usa realmente doses muito baixinhas. E até facilita, assim, o relaxamento, sabe? Ajuda na evolução. O paciente consegue fazer mais força. Uhum. Após a cirurgia, a cabeça deve permanecer na horizontal devido à cefaleia pós-anestésica? Não, isso aí é também um mito que, assim, eu já vejo até as pessoas dentro do bloco cirúrgico propagarem. Não, isso não é verdade. A pessoa pode mexer a cabeça, que não vai aumentar a chance dela ter cefaleia pós-RAC. O que acontece é que as pessoas que vão ter cefaleia pós-RAC, elas acabam diagnosticando mais rápido. Porque o que acontece? A cefaleia pós-RAC, ela tem por característica, na hora que a gente levanta a cabeça, ela piora. Então, se a pessoa levanta a cabeça antes, se ela está tendo, né? Ela já vê que ela está com cefaleia. Não foi ela que causou, entendeu? Ela só diagnosticou antes. Foi claro? Deu para entender? Em quanto tempo a anestesia perde o efeito? Isso aí depende muito qual anestesia que a gente está fazendo. Se for, por exemplo, uma anestesia para cesárea, normalmente depende da dose, né? Varia de paciente para paciente, mas normalmente pela dose que a gente está acostumado a fazer pela cesárea, dura aí 2 horas, 3 horas de bloqueio motor, a paciente não conseguir mexer a perna, e a analgesia dura mais tempo, a não sentir a dor, e depois isso aí vai passando. E aí, quando a gente usa adjuvantes, que é os remédios que dão coceira, por exemplo, e aí esse efeito de analgesia pode durar mais tempo ainda. A última pergunta. Chega... Em quais casos é indicado a anestesia geral? Então, a anestesia geral é no caso de emergência. Nas contraindicações, a anestesia quando está contraindicada a anestesia nas costas e é cesárea, tem que ser anestesia geral, a gente não tem outra opção. E no caso das emergências, que são basicamente aquelas contraindicações à anestesia nas costas que eu falei, é aí que acontece a anestesia geral. Eu fico com medo dessa inovação tecnológica, que a gente não tem interação com as pessoas, aí eu fico com medo de ficar um pouco chato, de não conseguir explicar, não ser claro o suficiente. Espero que as pessoas tenham tirado um pouco de proveito.